Bronquite é o tema da série Doenças de Inverno desta semana. Veja agora os sintomas, os tipos e como tratar esse problema. Bronquite é uma inflamação dos brônquios, canais que conduzem o ar inalado até os alvéolos pulmonares. O problema se instala quando os minúsculos cílios que revestem o interior dos brônquios param de eliminar o muco presente nas vias respiratórias. Esse acúmulo de secreção faz com que eles fiquem permanentemente inflamados e contraídos. A bronquite pode ser aguda ou crônica. As bronquites agudas, elas costumam durar dias a semanas e as crônicas de meses a até anos. Mas isso também diz respeito à causa dessas bronquites. Então, as bronquites agudas, elas estão mais relacionadas a infecções. Então, infecções virais ou bacterianas. E as bronquites crônicas, a inflamações crônicas das vias aéreas. E aí a gente tem exposição ao cigarro, as doenças, a asma, né? A bronquite alérgica, que é a asma. Então, esses seriam os dois principais tipos de bronquite. Tanto na forma aguda quanto na crônica, a tosse é o principal sintoma da bronquite. Mas existem particularidades que ajudam a definir cada tipo. Como a bronquite aguda, ela traduz, geralmente ela traduz uma infecção. Então, a gente tem outros comemorativos do tipo febre, astenia, que é a moleza no corpo, queda do estado geral. Mas, de uma forma geral, as bronquites elas se manifestam por tosse, expectoração, então muco, a pessoa expectora, então geralmente a tosse é cheia, falta de ar em algumas vezes e também, algumas vezes, chiado, que é sibilância, é aquele barulho que a pessoa emite ao respirar. Esses seriam os principais sintomas. O diagnóstico leva em conta os sinais e sintomas, o histórico do paciente e o exame clínico. Em algumas situações, a prova de função pulmonar, conhecida como espirometria, ajuda a estabelecer o diagnóstico diferencial. Doutora Ana Paula, a gente tem duas perguntas aqui em relação à bronquite de 2 telespectadores. Vamos assistir a primeira pergunta e a senhora responde, depois a gente parte para a segunda. Vamos lá. A bronquite é contagiosa? Dependendo do caso, sim. Dependendo se for uma bronquite causada por vírus, principalmente, ela pode ser contagiosa, sim. Agora sim a gente vai para a segunda pergunta. Vamos lá. Por que a bronquite crônica é conhecida como a tosse dos fumantes? Um dos principais fatores de risco para a tosse crônica e para a bronquite crônica é o tabagismo. Então, essa pergunta faz todo sentido. Realmente, os tabagistas eles tendem a ter uma tosse crônica, que pode ser sinônimo de uma doença que a gente dá o nome de doença pulmonar obstrutiva crônica, onde uma das características e uma das manifestações clínicas é a bronquite crônica, traduzida por tosse, pigarro, chiado, falta de ar ao caminhar, e a tosse crônica está dentre esses sintomas. O tratamento para cada tipo de bronquite, a pneumologista explica qual é. É importante a pessoa que tem esses sintomas procurar um profissional de saúde para que ele tente identificar a causa de sua bronquite. Mas, de uma forma em geral, a gente pode dizer que as bronquites infecciosas, elas podem ter necessidade de uso de antibiótico, né? E, além disso, a gente pode utilizar medicações que servem para dilatar os brônquios, que são os broncodilatadores. Pode utilizar os corticoides com o objetivo de desinflamar esses brônquios e, em alguns casos, os mucolíticos, que são medicamentos que servem para tornar o muco mais fluido, ou seja, com as secreções mais fáceis de serem expectoradas, essa pessoa melhora mais rapidamente. Na próxima semana, na série Doenças de Inverno, o tema é amidalite. Não perca!